Hoje, todos comentam os acontecimentos no Irã e a possível queda do regime. A mídia ocidental afirma que é questão de tempo até o regime acabar. Mas será mesmo? A grande questão hoje é: o que ocorreria se o regime iraniano realmente caísse? Quem seria o beneficiado? A verdade que a mídia não diz é que a queda do regime iraniano seria o cenário mais perigoso da história da região. Seria a maior transformação arriscada na região. E o único beneficiado não seria nem o povo iraniano, nem os países árabes, nem mesmo os Estados Unidos. Como assim? Esse é o tema de hoje. Acompanhe-nos. Queridos telespectadores, que a paz e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios de opinião que dedicamos ao Irã e a esses protestos e a desordem que o Irã está vivendo, que ameaçam a queda do regime iraniano, ameaçam a queda desse regime, de acordo com o que está sendo divulgado hoje em todos os meios de comunicação ocidentais. Essas opiniões realmente podem causar isso? Será que a queda do regime iraniano agora seria benéfica para a nação árabe e islâmica? Antes de responder a essas perguntas, vamos primeiro abordar essa personalidade oportunista que só aparece quando há conflito e tensão ameaçando o regime iraniano. Estamos falando exatamente do filho do último Shah do Irã, Reza Pahlavi. Assim que esses protestos começaram no Irã e gradualmente se transformaram em confrontos armados com as forças de segurança iranianas, Reza Pahlavi reapareceu como sempre faz. Ele enviou uma mensagem bajuladora ao presidente americano Trump, dizendo que está pronto para voltar ao Irã o mais rápido possível, ou seja, que está disposto a assumir novamente o cargo de Shah do Irã. E disse que o povo iraniano sabe muito bem que Trump não é Barack Obama, nem Joe Biden, que decepcionaram o povo iraniano anteriormente. Ou seja, segundo ele, o importante é que ele enviou uma mensagem de bajulação muito clara, a ponto de dizerem que Trump pediu a ele para intervir. E liderar a fase de transição no Irã, isso é verdade ou não? Isso não importa para ele. Não importa, porque a situação no Irã não é tão simples a ponto de o regime iraniano cair, não é tão simples a ponto de Pahlavi vir dos Estados Unidos e liderar o Irã, não é tão simples a ponto de a família Pahlavi liderar o Irã novamente. E ela está sobrecarregada de escândalos, rejeitada internamente por todos os iranianos e também está diretamente ligada a Israel. Hoje, mesmo que suponhamos que o regime iraniano caia, não haverá nenhuma estabilidade depois disso no Irã, de forma alguma. O Irã entrará em uma guerra sectária sem fim. Haverá intervenção estrangeira de várias potências internacionais, cada uma delas apoiando uma das facções para controlar o Irã, para ter influência no Irã. Talvez vejamos uma fase em que o Irã será dividido em 7 ou 8 pequenos estados, pois a situação no Irã é muito perigosa. Se esse regime iraniano cair dessa forma, o único beneficiado será Israel, apenas Israel, ninguém além de Israel. Nenhuma parte se beneficiará com a queda desse regime iraniano atual, nem mesmo os Estados Unidos se beneficiarão de forma alguma. Não é do interesse deles hoje a queda desse regime. Prestem bastante atenção que aqueles que hoje estão cometendo atos de sabotagem no Irã atacaram até mesquitas no Irã. Todos os indícios apontam que Israel e a inteligência israelense estão envolvidos em tudo o que está acontecendo hoje no Irã. Em que Israel está apostando agora? Está apostando nos separatistas, a seita dos baluches que querem fundar seu próprio Estado. Esse Estado incluiria parte do Irã, de nós e do Paquistão.
E também aposta na seita Bahá'í, essa seita que atua a partir da Albânia e de Israel, de Haifa. E também aposta no filho do Shah do Irã, esse Reza Pahlavi de hoje. Até mesmo os países do Golfo, como a Arábia Saudita, por exemplo, rejeitam a queda do regime iraniano porque sabem muito bem que a única beneficiada com isso seria apenas Israel. Hoje, se fizermos uma breve análise das contas das elites sauditas na plataforma X, se observarmos o movimento dos robôs eletrônicos sauditas, ou seja, nos comentários e assim por diante, veremos que todas as postagens e tweets rejeitam a queda do regime iraniano e alertam contra isso. Porque a Arábia Saudita alcançou alto nível de consciência atualmente. Ela compreende o que está sendo tramado nos bastidores, pois o que ocorreu em países próximos à Arábia Saudita a fez entender o que está sendo planejado ali. Ela sabe muito bem que o que está acontecendo hoje no Irã não tem como alvo a queda do regime iraniano, mas sim o Irã como um todo visa a queda total do Irã. Israel quer que haja caos, que haja conflito interno. Por quê? Para se livrarem do poder do Irã, para que o Irã se torne fraco e vulnerável. Ocupado, assim como quase todos os países árabes, ocupado apenas com seus próprios problemas internos, problemas de analfabetismo, problemas de fronteira, enfim, problemas internos. Enquanto isso, Israel então atacará todas as instalações de mísseis iranianas e vai levar o Irã de volta ao zero. É exatamente o mesmo plano. Estava no Sudão, estava no Iêmen, estava na Somália, estava também na Síria. Hoje está na Síria. Todos os países, como Estados Unidos e Rússia, apoiam a unidade territorial da Síria e o governo de Ahmad al-Shar. Exceto Israel, que quer que este país permaneça em caos. Vemos que ela apoia os movimentos curdos separatistas no norte e apoia os movimentos separatistas drusos no sul. Este é o líder desse grupo druso. Este é Al-Hijri, que vive em Israel hoje. Ele fez uma declaração dizendo que quer estabelecer um Estado druso apoiado por Israel na Síria. Ou seja, basicamente estamos falando de um Estado israelense, só que com uma bandeira diferente. É o mesmo plano. Eles querem implementar isso no Irã para manter o país em constante tensão de segurança e conflitos ou disputas internas e sectárias. E assim, em vez desse país apoiar causas árabes ou islâmicas, por exemplo, como a causa palestina, ele passa a se preocupar apenas com seus próprios problemas. No Irã, a questão central é: qual a falta de alternativa? Não há absolutamente nenhuma alternativa no Irã, então vocês acabam entrando em um labirinto. Só um tolo pensaria que Balev liderará o Irã na transição. Isso significa que é impossível, e por vários motivos. Primeiro, como eu disse, o país tem muitas seitas, essas seitas não concordam de jeito nenhum, não podem aceitar uma pessoa que vive das riquezas dos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos, aparece de repente, só aparece em ocasiões especiais. Aproveita esses acontecimentos, aproveita a situação e depois vem governá-los no final. Isso é impossível. Segundo, Balev não tem apoio popular no Irã, sendo totalmente rejeitado pelo povo iraniano. Mesmo que haja bandeiras do Reino do Irã, bandeiras antigas do Irã sendo erguidas, isso não significa que a família Barlev vai voltar. Não significa que eles estão levantando a bandeira dos Barlev. O povo iraniano de hoje, especialmente os jovens, tem uma visão idealizada do Reino do Irã. Eles sentem saudade de um passado que nem viveram. Ainda assim, eles só viram alguns vídeos, algumas fotos sobre o antigo Irã, sobre o antigo reino do Irã, então acham que a vida era bonita no Irã na época do rei. A situação é exatamente parecida com o período da colonização francesa e britânica dos países árabes. Se mostrarmos fotos e vídeos das capitais árabes daquela época, todo mundo vai dizer que eram dias bonitos e maravilhosos.
porque ele só enxerga o lado bonito. Ele não percebe que quem morava nesses centros urbanos tinha apartamentos no centro, carros, ou seja, vivia em altos padrões. São a classe burguesa dos colaboradores. E apenas estrangeiros, estrangeiros que ocupam a terra, só isso. Hoje, até mesmo no Irã, durante o período do Shah, havia uma corrupção muito grande, havia uma repressão muito forte da polícia política. Caso contrário, porque a Revolução de Khomeini teria tido sucesso em 1979, eles aproveitaram a oportunidade, naquela época teve sucesso porque havia uma revolução popular. O povo estava insatisfeito com o governo do Shah, devido à corrupção e repressão. Atualmente, ninguém no Irã deseja o retorno desse governo. Curiosamente, essa corrupção os acompanhou até o exílio nos Estados Unidos, onde continuaram envolvidos em escândalos, fracassos e grandes tragédias. Há uma irmã do Shah que trabalhou como modelo, era viciada em drogas e no final cometeu suicídio. A outro irmão deles, a mesma coisa, ou seja, se suicidou recentemente, apenas em 2011. Reza também é famoso por amar dinheiro, chegando a fraudar e enganar pessoas. Ele foge de pagar os salários dos seus próprios empregados, ou seja, sempre houve processos judiciais contra ele por não pagar o salário de um de seus funcionários nos Estados Unidos. O que vocês esperam de uma pessoa assim? Visitas frequentes a Israel, um encontro com Benjamin Netanyahu e hoje acredita que Estados Unidos e Israel o farão rei do Irã. No Irã, só haverá caos e conflitos caso o regime iraniano caia. Alguns hoje, ao verem as declarações de Donald Trump apoiando os protestos, dizendo que planeja uma intervenção militar, chamando os manifestantes a continuarem, entre outras coisas, acreditam que os Estados Unidos realmente vão intervir militarmente e resolver a situação. Mas prestem bastante atenção, tudo isso até agora faz parte apenas da guerra midiática e psicológica. Donald Trump, após a prisão de Nicolás Maduro e o êxito da nova arma. A inteligência artificial talvez realmente dê ordens para uma intervenção militar no Irã, mas não esperem que haja os mesmos resultados. O Irã disse que qualquer intervenção dos Estados Unidos fará com que ataque Israel e todas as bases militares americanas na região. Essa ameaça não vimos de Maduro, só para que todos saibam. Essa ameaça não vimos de Maduro ou do regime de Maduro. Na Venezuela, de jeito nenhum, eu via o Irã ameaçar. Então Trump talvez arrisque uma intervenção militar no Irã, achando que vai obter os mesmos resultados que teve na Venezuela, mas ninguém pode garantir isso. A situação é totalmente diferente. O Irã não é a Venezuela. Lá existem mísseis hipersônicos que mudam a equação. Mudaram a equação durante a Guerra dos 12. Atualmente, existem drones, a Guarda Revolucionária e o Exército Iraniano, ambos com mais de 500 mil de soldados, por isso não é possível garantir os mesmos resultados. Preste muita atenção, quanto mais nos aproximamos do ano de 2027, mais a tensão e o conflito aumentam, e mais nos aproximamos de diferentes cenários sobre o desaparecimento de Israel. Não podemos determinar exatamente como isso será, mas está chegando ao seu ponto. A escalada contra o Irã talvez tenha consequências muito graves para Israel, esses eventos que estão acontecendo no Irã. Com esses desenvolvimentos que estão acontecendo hoje no mundo, os grandes conflitos na Rússia, Europa, China, América, isso significa que com certeza as coisas estão sendo preparadas para algo grandioso que está por vir. Se a situação piorar ainda mais, toda a região, o Oriente Médio inteiro, vai explodir. Por isso, os árabes hoje não intervêm, os árabes hoje observam a situação de longe, em silêncio. Eles não apoiam esses protestos, nem apoiam o regime iraniano, apenas observam. Ao mesmo tempo, eles não preferem o cenário da queda do regime iraniano agora, neste período.
Dessa forma, porque sabem muito bem desse plano, sabem o que acontecerá se esse regime cair dessa maneira. Isso só beneficiaria Israel, que teria ainda mais influência em algumas regiões do Irã. Talvez, quando começar a anunciar o projeto da Grande Israel, invada a Síria e o Líbano. Existem vários cenários, mas tenham certeza, todos os cenários apontam para o cenário do desaparecimento. Seja qual for a situação no Irã, não importa como os eventos ocorram, esses acontecimentos estão caminhando para o cenário do desaparecimento, porque há coisas sendo preparadas para esse cenário. Comentem como acham que a escalada no Irã pode acabar. Não esqueçam de se inscrever e clicar no botão. Paz, misericórdia e bênçãos de Deus para vocês. Até logo!